Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do grupo PET Física da Universidade Federal de Rondônia. Eu me chamo Alberto Scrameric Lima, sou bolsista do grupo PET, tutoriado pela professora doutora Luciene, faço licenciatura em Física na Universidade Federal de Rondônia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre temperaturas e escalas termométricas. Bom, vamos ao nosso sumário. Nós vamos falar um pouco sobre temperatura e calor, equilíbrio térmico, escalas termométricas e conversões termométricas. A utilidade de temperatura e calor, como a gente sabe, a gente já tem um conceito básico que a gente utiliza em várias coisas do dia a dia, esse conceito básico, como motores a combustão, no dia a dia. Por quê? Porque o calor, na verdade, ele é uma transferência de energia entre as moléculas. Então, quanto mais você tem um corpo que ele está aquecendo, você vai ter um aumento de temperatura, porque a temperatura é a medição de movimento das moléculas. E o calor é a quantidade de energia dessas trocas. Aí você vai ter uma troca de energia ali e você tem o seu calor. Quando você está tendo uma troca de energia, por exemplo, você está dando calor, mais energia para um corpo, você vai ter uma elevação de energia, até energia, que é a temperatura. Aí quando você chegar no aumento da temperatura, você vai ter o ponto da temperatura específica, que ao falarmos de temperatura, é refletido no estado que se encontra o corpo. Então, o que é a temperatura, esse quente e esse frio que a gente tem como normal já no nosso dia a dia? Nada mais é do que quando você está sentindo uma sensação calor, que você já se chama de calor definitivamente, você também está tendo mais energia no seu corpo, ou você está tendo menos quando você sente frio. Tudo depende da energia envolvida ali na temperatura do corpo. E quando você coloca dois corpos de temperatura diferente, por exemplo, um quente e um frio, você vai ter uma troca de energia entre eles. Sempre é do mais quente para o frio. E quando você vai tendo assim, eles vão procurar um equilíbrio térmico, que é o nosso próximo assunto. Então vamos lá. O que seria esse equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando você coloca esses, como eu disse, dois corpos lado a lado, ou quando você coloca eles em contato de qualquer forma. Você vai ter ali vai ter uma troca de energia entre eles, que é o nosso calor. E quando você tem essa troca de energia, você vai estar um cedendo calor e outro recebendo. Sempre no sentido mais quente para o mais frio. Quem mais tem energia vai ceder para quem não tem energia. É sempre dessa forma. Então, se você colocar um metal quente do gelo, o gelo vai derreter, porque ele está recebendo energia e ele vai pegar e passar ao ponto de liquidificar de novo, ficar líquido. E assim a gente acontece. Tem um exemplo do dia a dia que muitas pessoas devem já fazer ainda, que tem problemas por outras questões físicas, que é a nossa panelinha de pressão. Quando você coloca lá debaixo da panela, a panela de pressão debaixo da água corrente, você vai estar fazendo o quê? Você está passando a água corrente em cima da panela, a panela vai estar cedendo essa energia excedente do calor para a água, e aí por isso que a água esquenta ali embaixo. Então a gente fala que a água esfria a água esfria a panela, mas na verdade o que acontece fisicamente falando é que a panela está esquentando a água. É o processo inverso quando você fala de física, porque você sempre tem que lembrar, quando um corpo busca equilíbrio térmico ou quando um corpo está em transferência de calor, se você for observar, sempre é o mais quente que está dando energia. Por exemplo, a chama sempre vai dar calor para a água. Nunca a água vai pegar e ceder calor para a chama, porque a chama está aquecendo e fazendo as moléculas se movimentar. Então agora a gente vai ver um pouco com as medidas, como são mudanças de agitação de moléculas e tal. Ao longo do tempo foram surgindo algumas escalas para medir isso, que a gente já conhece no nosso dia a dia. A mais utilizada pelo mundo é a escala Celsius, que foi desenvolvida no ano de 1742, por Anders Celsius. Ela é considerada o ponto de fusão de gelo, que é o que a gente utiliza no dia a dia, a 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição da água a 100 graus. Essa é a medida dela. Que a gente utiliza, e a gente já tem isso como princípio, a gente utiliza nas contas físicas, mas aí você tem outras escalas que são bem utilizadas em outras partes, como a escala Fahrenheit, que é por Daniel de Fahrenheit,
Diferente de Celsius, ela utiliza um ponto fixo em uma mistura frigorífica de água e é um tipo de sal que atribui a 0 graus. Então ele tem uma diferença ali entre o 0 graus dele e o 0 grau do Celsius. Então são a mesma coisa. E o segundo ponto é o corpo humano, que ele atribuiu a 96 graus. Como a gente sabe, o nosso corpo humano em Celsius é 36,5 por aí, que é o normal para o ser humano, o equilíbrio térmico dele normal, quando ele não está recebendo e nem não está tendo troca de calor. Essas são duas que utiliza graus para poder medir. Agora, temos a escala Kelvin. O que seria essa escala Kelvin? Ela é chamada de escala absoluta. Por quê? Porque como a gente está tendo agitação de moléculas, quando a gente está pegando e trabalhando temperatura, transferência de temperatura, calor, a gente sabe que isso tudo envolve na movimentação das moléculas de um corpo. Então, quando a gente pega a escala Kelvin, ela em vez de pegar e medir em graus, como as outras que você vai medir a dilatação ali, tal, de um objeto de um termômetro de mercúrio e essas coisas, você, na verdade, você está vendo a curva que faz o movimento dos elétrons. Quando você está analisando essa curva, você chega no zero absoluto dela, porque quando, teoricamente, que não é tão fácil você conseguir o zero absoluto, quando você tem um zero na escala Kelvin, você tem um zero absoluto, que seria o quê? Quando não tem nenhuma movimentação de elétrons, que é o que ele mede, quando não tem nenhuma movimentação de moléculas, então está ali totalmente inerte o corpo. É praticamente impossível você conseguir isso, tem que ser uma coisa muito... A termodinâmica nem prevê muito fácil essa troca. Então, você vai ter ali, ela é bem diferente das outras escalas, porque as outras escalas, elas medem em Celsius. Essa, ela vai medir a agitação das moléculas, uma curva de agitação das moléculas, então ela não usa graus. E quando você chega no zero de Kelvin, é o zero absoluto. Você vai ter ali que não vai ter nenhum movimento, vai ser como se estivesse inerte o corpo. Não, nenhuma molécula indo para lá e nem para cá. Dito isso, vamos ver um pouco sobre conversões termométricas. Por exemplo, como você tem uma diferença, que nem graus, vamos dizer assim, graus Celsius, você tem de 0 a 100 graus. E aí você tem um meio ali. Você vai ter essas alterações, como o zero de Celsius é 32 em Fahrenheit. E o zero de Celsius é 273. Se você tem o 100 de Celsius, é igual a 212 de Fahrenheit. E o 100 em Celsius é igual a 373 em Kelvin. Então você vai tendo essas diferenças. E como a gente pode ver na figura, você tem que a temperatura de Kelvin é igual à temperatura de Celsius mais 273. Ou a temperatura de Celsius é igual à temperatura de Kelvin menos 273,15. E também a gente tem a conversão de Celsius para Fahrenheit. Celsius é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 1,8. Isso é muito interessante porque quando você vai ter algum exercício relacionado à temperatura, às vezes você quer utilização de Celsius, que geralmente é o nosso SI, que a gente utiliza. Você vai ter ali você precisa de Celsius para você fazer a conta. Só que eles te dão um resultado, a temperatura do corpo em Kelvin. Você precisa fazer essa transformação para você ter o resultado certo. Esse foi então, com isso a gente pega e deixa alguns exercícios para vocês entenderem um pouco melhor essa parte no próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal.